É o seguinte, ó, essa aula é Física 1. Eu voltei agora, né? Eu passei as últimas 2 semanas fazendo só a aula 10 de Física. Aí hoje a gente vai começar a fazer a aula 11. Aí começo lá na Física 1. E aí é bem legal porque, assim, essa aula 11 de Física 1 é uma revisão da parte de calor, calor sensível, calor latente. E aí é bom para a gente dar uma relembrada nas fórmulas, né? Fazendo as questões. São 4 questões para a sala. Eu vou fazer para vocês hoje, aí, nesse horário agora cedo, essas 4, e vocês vão ficar depois com essas questões aí propostas para resolver, tá? Aí eu vou depois postar também, gente, uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: eu vou estar postando no grupo lá do WhatsApp de vocês, até para relembrar que a gente tem um simulado extra, né? Esse mês agora, iniciando agora no mês de julho. E aí é interessante todo mundo que tem acesso ao portal fazer, porque ele dá um relatório muito bom de vocês, a escola também. Inclusive, eu não posso divulgar porque envolve o nome de vocês, aí fica ruim, né? Fica mostrando nota de um, nota de outro. Mas vocês foram muito bem os que fizeram aí na última avaliação. Eu acredito que vocês têm o resultado individual de vocês, né? Vocês conseguem ver, mas eu consigo ver um panorama geral da escola, de como está a escola, né? E vocês tiveram uma avaliação muito boa. São mais de 420 escolas conveniadas fazendo, né? E a gente teve uma posição, uma nota bem acima da média das outras escolas, o que é muito legal, tá? Então, eu tenho esses resultados e é importante vocês irem fazendo, até para vocês irem avaliando, porque você imagina, vocês estão fazendo com 420 escolas que usam o SAS, né? Então, assim, você está aí bem, dá para ter uma boa ideia, né? Que você está dentro, inclusive, de um universo de escolas particulares, onde o nível, a média no Enem é sempre maior do que a média das escolas públicas, estaduais, né, que a gente tem por aí. Então, quando vocês fazem uma prova dessa e se posicionam bem, vocês já estão aí tendo uma boa base de como vocês estão em relação ao Enem, né? Em relação, assim, a essa aflição da pandemia, dessa coisa toda, assim, é só manter o ritmo de estudo, né? Então, assim, se vocês conseguem, igual agora, a gente vai voltar numa matéria, fazer a revisão da matéria, tá aprendendo, o importante é você estar aprendendo. O prazo do Enem a gente já sabe que vai ser adiado mesmo, né? E o que vocês forem construindo de conhecimento, você não esquece. Depois, igual agora, ó, a gente vai fazer uma revisão da matéria. Vocês vão lembrar das coisas, né? Então, assim, lá na frente, lógico, vai ter que fazer uma boa revisão, por vocês não estarem naquele ritmo de todo dia cedo na escola, né? Contato. E às vezes em casa a gente não tem a mesma disciplina, né? De acordar cedo, pegar, estudar. Mas vocês, quando vocês pegarem, se vocês forem fazendo essa matéria, você relembra tudo, tudo que a gente faz, a gente e aprende, a gente não esquece, tá? Então, olha só, começando aí essa aula de revisão, então, de física, Pedro pretendia aquecer meio litro de água, 500 gramas. Então, ó, 1 litro de água é igual a 1 quilo, por causa da densidade da água, né? Até 80 graus Celsius para preparar café, mas por distração ele deixou a água atingir a temperatura de 95 graus, então passou 15 graus do que ele queria. Considerando o calor específico da água, aí o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, mas como ele está trabalhando aqui um joule e quilograma, grama, aí ele já deu aqui o calor específico da água, né, em joule por quilograma grau Celsius. Ele não deu em caloria por grama grau Celsius. Por isso que é 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius. A quantidade de calor fornecida para a água, além do que Pedro pretendia inicialmente, foi. Então, ó, como que vocês vão lembrar isso aí simples, ó. É, o que ele fez a mais, né? O que ele colocou a mais de calor aí foi 15 graus, né? É o calor correspondente a aquecer 15 graus a mais. E aí, como ele passou 15 graus, ele jogou fora esse calor, ele gastou mais do que ele precisava. Então, a gente vai determinar quanto que 15 graus de elevação da água, né? O excesso de temperatura, o quanto passou,
fez ele gastar de energia térmica, né, que ele gastou lá, provavelmente foi o gás da cozinha dele para fazer isso. Então, olha só, resolução. Então, ó, lembrando das fórmulas, por isso que é bom a revisão. Ó. Como houve aumento de temperatura, né, estava havendo um aumento de temperatura, a gente fala que o calor envolvido no processo é um calor sensível, né? E o calor sensível é mc delta θ, ou seja, a quantidade de calor é igual à massa da substância que eu estou aquecendo, vezes o calor específico da substância que eu estou aquecendo, vezes o delta θ, que a gente chama de delta θ, né? Poderia ser delta T, porque é variação de temperatura. Só que a gente convencionou usar delta θ para não confundir com tempo, né? Então, porque às vezes algumas questões envolvem tempo também, o tempo para o aquecimento. Então, a gente tem aqui uma situação onde é a aplicação direta da fórmula. Você tem meio litro d'água, que é 500 gramas, né? Ou meio quilo, né? O calor específico, ele deu 4,2 lá, né, vezes 10 a terceira, e o delta θ ele deu também, porque ele queria aquecer até 80 e aqueceu até 95. Então, ele fez 15 graus a mais do que ele queria. O delta θ foi 15 graus que ultrapassou. Então, ó, os dados do problema. Vamos lá, para a gente relembrar, porque ficou na outra página. 500 gramas de água, como o calor específico aqui está em quilograma, tá? Você tem que transformar 500 gramas para quilo, né? É meio quilo, beleza. O calor específico foi dado no problema e o quanto ultrapassou, né? Era para ser até 80, foi até 95, ultrapassou 15 graus. Foi essa o que ele teve a mais, né, de acréscimo de temperatura e, consequentemente, como ele teve um acréscimo de temperatura, ele terá um acréscimo de quantidade de calor usada. Então, ó, substituindo a massa, que é 0,5, o calor específico, que é 4,2 vezes 10 a terceira, e a variação de temperatura, que é 15, a continha bem simples aqui, ó, se você multiplicar 15 vezes 0,5 vezes 4,2, dá 31,5. Porém, olha só, as opções lá atrás não têm essa resposta, 31,5. Ó. As opções, o ideal seria fazer essa correção aqui, ó, pular duas casas decimais. Então, a gente vai chegar aqui ó, e vai fazer simplesmente pular uma casa, desculpa, né? Estava em 10 a terceira, como eu pulei uma casa só, 10 a terceira vira 10 a quarta. E aí a opção correta, né, nesse caso aí, ó, o que eu gastaria mais de calor seria 31,15 vezes 10 a quarta. Ó, só para ficar bem tranquilo mesmo, que é uma questão muito fácil. Ó. Pedro pretendia aquecer 500 gramas de água, né, para fazer café. Ele queria que essa água fosse até 80 graus. Né? Porém, ele se distraiu e ela chegou a 95 graus. Aí ele dá o calor específico da água. Aí alguém pode falar, mas o calor específico não é 1 caloria por grama. Sim, se fosse em caloria por grama, mas ele deu em joule, né? Então tem que lembrar que em joule ele está usando uma unidade diferente. Né? Não tem problema porque as respostas estão em joule. Se ele tivesse dado 1 caloria por grama grau Celsius, a resposta estaria em caloria. A quantidade de calor fornecida para a água, além do que Pedro pretendia inicialmente, foi: ó, ele gastou mais calor porque ele, ao invés de parar em 80, ele parou em 95. Então, aí a gente fez o quê? Ó, calor, quando há variação de temperatura, é calor sensível, é mc delta θ, né? mc delta θ. Pronto, ó, você tem os dados, tá? Você tem os dados do problema, que a gente já está refazendo aqui, né? Substituiu, ó, massa 0,5 quilos, calor específico 4,2, variação de temperatura 15 graus. Substituiu a continha simples, ó, 15 vezes 4,2 vezes 0,5 deu 31,5. Como não pode ter resposta normalmente em vestibular, esse número aqui tem que estar entre 1 e 10, eu vou jogar uma casinha para cá e 10 a terceira vira 10 a quarta joules. Tá joia? Então, ó, para quem chegou depois, hoje é uma aula de revisão. A aula número 11 da Física 1 é para revisar calorimetria. E aí, o que a gente vai revisar em calorimetria?
o que é o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que envolve mudança de temperatura. Então, aqui a gente está tendo MC delta teta, calor sensível. E o calor latente é aquele que há mudança de estado, é o ML, massa vezes o latente. No próximo exercício, a gente já tem isso. O próximo exercício é assim, sob calor de uma fonte térmica de fluxo constante, uma substância foi aquecida conforme demonstra o gráfico da temperatura em função do tempo. O estágio de aquecimento indicado por 3 corresponde ao quê? Pessoal, você tem aqui 3 estágios de aquecimento. Aqui está tendo aquecimento porque a temperatura está aumentando. Aqui está tendo aquecimento porque a temperatura é medida aqui, a temperatura é medida em Y. Então, no estágio 1 teve aumento de temperatura, no estágio 2 não. No estágio 3 teve aumento de temperatura, no estágio 4 não. E no estágio 5 teve aumento de temperatura. Então, olhando o gráfico como esse aí, a gente percebe o seguinte, calor latente quando há aumento, mudança de estado. Calor sensível quando há aumento de temperatura. Esse estágio 2 é uma mudança de estado. E esse estágio 4 é uma mudança de estado. Então, aqui mudou de estado, né? E aqui mudou de estado. Aqui não, aqui estava aumentando de temperatura. Olhando isso aqui, os 3 estados físicos aqui que a gente pode ter, então, o último representa o estado de vapor. Tá vendo? O 5 corresponde a um estado de vapor. O 3 corresponde a um estado líquido. Então, o que seria o 4? Seria a passagem do líquido para o vapor. É vaporização, o estágio 4. Aqui é a mesma coisa. Se aqui é líquido, o estágio anterior ao líquido é o estágio quê? Sólido. Então, é como se eu pegasse um gelo a menos 20 graus e fosse fazendo assim, Aqui, no caso, você vê que a temperatura não é zero. Pode até ser o gelo, mas ele não está a uma pressão de 1 atm, porque a 1 atm o gelo se funde a 0 graus, né? Então, olha só, o cara foi aquecendo o sólido, aí o sólido aqui começou a derreter. Então, aqui a gente tem fusão, tá? Fusão. Aqui eu tenho no estado líquido. Aí aqui eu tenho ebulição ou evaporação ou vaporização. Aí eu continuei aquecendo, eu tenho vapor aquecido. Então, se a gente fosse destacar isso aí, aqui é o estado de vapor, aqui é o estado líquido e aqui é o estado sólido. Nesses pontos aqui, onde a temperatura não muda, está ocorrendo mudança de estado físico. Aqui, do líquido para o vapor, houve uma evaporação. Do sólido para o líquido, houve uma fusão. Mas como é que você sabe que o vapor é aqui e não é aqui? É porque a sequência, considerando uma mesma pressão, a sequência de elevação de temperaturas faz com que o material saia do sólido, depois ele vá para o líquido, e se eu continuar aquecendo, ele vai virar o quê? Vapor, tá? Por isso que a sequência é sólido, líquido, vapor, porque varia, né, de acordo com a temperatura. Tá joia? Então, nesse caso aqui, o estágio de aquecimento indicado por 3 corresponde a que estágio? É um estágio que você está tendo o aquecimento de um líquido, né? O 3 eu tenho o aquecimento de um líquido. Então, o estágio de aquecimento 3 corresponde a aquecimento da substância no seu estado líquido. Letra D. Tá legal, gente? Volta aí, vê se ficou muito claro isso aí, porque é muito simples a questão. A questão ele não dava isso aqui, dava esse gráfico aí, Então, o que está acontecendo nesse estágio 3? O estágio 3 é um estágio intermediário. O que é o intermediário? Né? É o estágio que está entre o sólido e o gasoso. O estágio sólido e gasoso, que está entre o sólido e o gasoso, é o estado líquido. Então, o 3, essa retinha do 3 representa um aquecimento na fase líquida. Então, letra D, aquecimento de uma substância no estado líquido. Tá legal? Então, qualquer dúvida aí pode ir perguntando, mas assim, essas duas primeiras não eram tão difíceis, né? Era só a interpretação do gráfico.
Agora já vem uma aí um pouquinho mais elaborada, ó. O nível de dificuldade dessa aqui é um pouquinho maior. Ele fala assim, ó, um aprendiz de cozinheiro colocou 1 litro de água em temperatura ambiente, 25 graus, tá? Em uma panela sem tampa e deixou aquecendo em um fogão elétrico sobre uma boca de potência 2.000 watts. Então, ele deu a potência, que ele misturou eletricidade, ó, por isso que é um pouquinho mais complexa a questão. Considerando que toda a energia fornecida pela boca é absorvida pela água, qual o tempo mínimo aproximado em que toda a água se evapora? Então, ó, até para a gente usar a questão anterior, seria mais ou menos isso aqui, ó, considerando que essa substância aqui fosse água. Ele colocou a água aqui, ó, a 25 graus, e aí, primeiro, você vai ter que colocar a água no ponto em que ela comece a evaporar, tá? Ou entrar em ebulição. Aí depois você vai ter todo o processo de ebulição aqui, ó, até que ela se torne completamente vapor. Então ele pegou o material, ó, ele pegou o material aqui, e aí na hora de resolver isso, ó, a gente vai ter que calcular 2 tipos de calor. Primeiro, cálculo do calor sensível para elevar a temperatura da água de 25 para 100. Porque quando ele pegou a água lá na torneira, ele pegou ela a 25, e a água não vai não vai entrar em ebulição a 25 graus, né? Considerando pressão de 1 atm, ela vai entrar em ebulição a 100 graus. Então, a primeira coisa é quanta energia eu vou gastar para chegar até 100 graus, né? E aí eu vou calcular, ó, como é calor sensível, MC delta teta. Dados, ó, de novo, era 1 quilo de água, porque era 1 litro, né? Como foi lá no primeiro, meio quilo, porque era meio litro. Então, 1 quilo de água, mesma unidade lá, ó, vou trabalhar, caloria, joule por quilograma grau Celsius, que é o calor específico da água, variação de temperatura da água. Primeiro ela vai ter que sair de 25 para chegar a 100, né? Latente, já estou colocando todos os dados aqui, ó. Isso aqui eu vou usar na mudança de estado físico, não vou usar agora não. E a potência eu vou usar porque, olha só, como ele quer saber o tempo que o garoto levou para fazer a água virar vapor, depois que eu calcular a energia, eu vou usar a fórmula lá da física, né, de eletricidade, que a energia é a potência vezes o tempo. Se eu calculo a energia e eu tenho a potência do meu equipamento, eu consigo descobrir quanto tempo levou para a água evaporar. Então, ó, entenderam a lógica da coisa? Primeiro eu estou calculando quanto de energia foi usada para tirar a água de 25 e transformar ela em vapor de água. Então, ó, a primeira energia é a energia usada para levar até 100 graus. Então, ó, só substituindo, era 1 litro da água, 1 quilograma, o calor específico foi dado e a variação de temperatura 75. Por que é 75? Porque o garoto pegou água a 25 e quer jogar essa água a 100. Então, ele quer que ela chegue a 100 para quê? Para quando que ela chegar a 100, ela comece a evaporar. Fazendo as continhas aí, 4,2, ó, vezes 75 dá 315. Aí, olha o que eu fiz aqui, pessoal. Não foi à toa que eu, em vez de repetir o 10 à terceira, eu chamei esse 10 à terceira de quilo. Toda vez que tiver um 10 à terceira, é a mesma coisa que quilo. Porque eu já tinha observado aqui, ó, quando eu botei os dados, que a potência estava em quilowatt. Se a potência está em quilowatt, eu não vou usar joule, eu vou usar quilojoule, que aí eu trabalho na mesma, né, na mesma unidade, e aí, usando a mesma unidade, o tempo já vai ser dado direto. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar 4,2 por 75, e aí o 10 à terceira virou K. Por que eu botei quilojoule? Porque eu estava com a potência em quilowatt. E no final eu vou fazer energia igual a potência vezes tempo. É interessante que eles estejam na mesma unidade, né? Então aqui estão todos multiplicados por 10 à terceira. É como se o 10 à terceira depois lá vai cortar, tá? Aqui, ó. Só que a água chegou a 100 graus e o garoto quer fazer a água evaporar. Ele não quer só fazer a água chegar a 100 graus, ele quer fazer com que a água desapareça da panela. A gente faz isso de vez em quando, mas sem querer, né? Você esquece a água do café lá, quando você volta, a panela está preta, o café foi, a água foi embora. Então, ó,
O calor, o cálculo do calor latente para vaporizar 1 litro d'água, então, depois que a água chegou a 100 graus, quanto que eu preciso de calor para fazer a água vaporizar? E aí é a segunda fórmula da aula de hoje. Ó, o calor sensível é mc delta θ, é a massa, calor específico, variação de temperatura. Já o calor latente é a massa vezes o latente de fusão, que foi dado, ó. Fusão não, desculpa, o latente de vaporização, que são diferentes, tá? O latente precisa de mais energia para transformar a água em vapor do que para transformar sólido, né, o gelo, em líquido. Então, aqui, ó, para transformar cada quilograma de água em vapor, precisava de 2.256. Como é 1 quilo só, ó, como é 1 quilo só, vai coincidir 1 vezes 2.256. Então, o calor latente é 2.256 kJ. Resumindo aí para ver se vocês conseguem compreender, ó, o garoto queria pegar água 25 e levar até 100 graus. E depois pegar essa água que está a 100 graus e evaporar. Então, para isso, ó, ele tinha que primeiro fazer a água chegar a 100 graus e ele gastou 315 kJ de energia. Depois, para fazer a água vaporizar, aí ele usou a fórmula de calor latente, é o latente vezes a massa. Ele precisou de 2.256 kJ para vaporizar a água que agora já estava a 100 graus. A soma disso aqui, gente, ó, a soma disso aqui é a energia que o garoto precisou, né? E da onde que vem essa energia? Do fogão que tem potência 2 kW. Aí vocês vão ter que usar, para calcular o tempo, aquele conceito de energia elétrica que a gente estudou lá em eletricidade. Ó, na minha casa, como é que vem o nosso cálculo da energia? Vem, hoje, esse mês, eu gastei 220 kWh, né? Quilowatt-hora é uma unidade de energia. Só que aqui, ó, mesma coisa, energia é potência vezes tempo. Como a gente está trabalhando, ó, em watt e joule, o K vai cortar, tá? Ó, até ficar bem claro isso, ó, o K vai desaparecer aqui, porque isso aqui somando, ó, isso aqui somando vai dar em quilojoule. E aqui 2 kW. Então, o K de um lado e K do outro vai desaparecer. Por isso que eu botei isso aqui tudo em quilo, ó, para poder cortar o joule. Aí ficou, ó, 2.571 kJ, né, igual a 2 kW. Aí o quilo corta, o tempo vai ficar em segundos, porque vai ficar o seguinte, ó, vai ficar joule dividido, ó, por watt. Joule dividido por watt, o K vai cortar, o sistema internacional é joule, watt, e aí quando você usa joule e watt, o tempo é em segundo. Aí vocês podem falar, mas lá na nossa casa não é quilowatt-hora que a gente usa. O quilowatt-hora da nossa casa, ele não é sistema internacional. É porque se fosse usar o tempo em segundos, imagina uma residência, o aparelho ligado em segundos, ficaria um número muito grande. E aí os relógios, os medidores, né, teriam uma medição seria mais preciso, sem dúvida, né? Mas não precisa dessa precisão toda para calcular a energia consumida. E fica muito mais fácil de demonstrar para os clientes quando o tempo é em hora, do que, ó, eu fiquei com a minha máquina de lavar ligada 2.532 segundos, né? Não, eu fiquei tantas horas ligadas ao longo do mês. Por isso que na nossa casa, quilowatt-hora, o quilowatt-hora, né, não é a unidade do sistema internacional. Aqui a gente trabalhou com o sistema de unidades e do sistema internacional, ó, o watt joule. Toda vez que eu uso o watt joule, o tempo vai ser dado em segundos. Como nas respostas lá, ó, se a gente voltar lá atrás, tá? Voltando aqui no nosso exercício, as respostas estão em minutos, tá vendo? Ó, aí você teria que pegar esse tempo que estava aqui dado em segundos e dividir esse tempo por 60. Ao dividir isso aqui, você teria 21,4 minutos. Tá joia? E aí a opção correta, eu acho que eu não botei aqui, ó, se você acha 21,4 minutos, voltando lá, ó, voltando no na nossa questão,
Se vocês voltarem à questão 21.4 é a letra B. Então, ó, só relembrando aqui, ó, essa questão é a questão mais difícil, né, das quatro, tá joia, gente? Ó, sem dúvida, não é a questão fácil, porque ela envolve calor sensível, envolve calor latente, envolve energia e potência. Então, como eu vou deixar gravado isso aí, se você tiver dúvida na hora que estiver fazendo as propostas, volta e olha a solução dessa questão. Essa questão é a mais difícil das quatro de hoje, dessa revisão que a gente está fazendo de calorimetria. Tá joia? E aí, ó, a número 4, que é a última aí para a gente encerrar a revisão. Então, ó, aula 11, gente, não tem matéria nova, né? Que às vezes vocês estão estressados aí, que é muita coisa e tal. Aula 11 é a hora que vocês tiverem um tempinho aí para fazer uma revisão da matéria. Ó, quero revisar calor. Aí pega a aula 11 e faz as propostas, tá joia? Não precisa ser, assim, nesse momento, faz o que é mais importante, mas aí anota para você lá, ó. O dia que eu quiser revisar calor, calorimetria, tem a aula 11 lá da apostila 3 de Física 1, que é uma revisão da matéria de calor e calorimetria. Ó, para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus. Então, ó, o camarada chegou num recipiente e jogou 300 gramas de água a 80 graus com 200 gramas de água a 10 graus. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente, é como se o recipiente fosse adiabático, né? O nome que a gente usa é adiabático. Ele não, né, não há troca de calor com o recipiente nem com o ambiente. É como se fosse um isopor para nós, né? Ele jogou isso dentro do isopor. E aí, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura é... Gente, esse tipo de questão onde você joga, ó, é comum um cara, quando ele quer dificultar, ele fala, eu tinha água, aí eu joguei uma pecinha, um parafuso aquecido ali dentro, né? O que você tem que entender é que se o recipiente é adiabático, todo o calor é trocado internamente. E o calor, ele tem sinal de acordo com o caminho que ele segue. Por exemplo, olha só, quando um corpo recebe calor, ele aumenta de temperatura. E aí a gente diz que a variação de calor foi positiva. Só que o que cedeu calor, ele perdeu temperatura. Por exemplo, essa água a 80 graus aqui, ela vai perder calor. Como ela vai perder calor, o calor dela vai ser negativo, tá vendo? E essa água a 10 graus vai receber calor, é óbvio. Essa aqui vai aumentar, então essa aqui tem calor positivo. Agora, o calor que essa recebeu em módulo é igual ao calor que essa perdeu. E aí nós temos o princípio fundamental aí das trocas de calor, né? O que é o princípio fundamental? A soma do calor tem que dar zero, tá? Da energia não se cria, aí é princípio de Lavoisier, né? Energia não se cria, energia se transforma. Então, ó, ou ela pode passar de um objeto para o outro, mas não vai haver criação de energia, né? E nem perda de energia, que alguém fala, houve perda de energia. Não, ela foi, por exemplo, se não fosse adiabático, ia haver perda de energia? Não, a energia simplesmente ia ser liberada para o ambiente. Aí você teria uma outra, né, um outro elemento aí recebendo calor, mas a energia não se perdeu, ela foi dissipada para o ambiente. Às vezes a gente usa perdeu energia por atrito. Não perdeu. O atrito recebeu a energia e provavelmente por atrito a energia é transformada em energia térmica. Então, ó, um carro, quando você pisa o freio dele, ele vai parar e tal, mas aí por que ele parar? Porque ele perdeu energia para o freio. Não, o freio também, ao mesmo tempo, aqueceu, recebeu energia, tá? Então, a soma das energias aqui tem que dar zero. Quem perde, né, perde para alguém, e quem recebe, recebe exatamente o que o outro perdeu. Quem perdeu é negativo, quem ganhou é positivo. Valores iguais com sinais contrários, quando somados, tem que dar zero. E aí, cara, ó, como não tem mudança de estado, é beleza, ó, M1C delta T1, calor sensível de 1, mais M2C delta T2, calor sensível de 2. O C eu botei o mesmo porque os dois eram água, tá vendo? Ó, e aí o calor específico da água, quando a gente está trabalhando com grama, grau Celsius, e ele não dá o calor específico, a gente usa 1 caloria por grama grau Celsius, tá?
Usa uma caloria por grama grau Celsius, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Ó, massa 1, 300 gramas. Calor específico da água é 1, tá? Variação de temperatura. Aí é o seguinte, ó, a variação é a final menos a inicial. A final é justamente o que eu estou querendo. Tá vendo? Ó, eu quero a temperatura final, então é a final menos a inicial. A inicial dela era 80. A outra massa de água era 200, o calor específico dela era 1, e a variação de temperatura. No final, as duas vão se juntar e vai virar uma coisa só. Então, a temperatura de equilíbrio também vai ser T. Porém, T final menos T inicial, T final eu não sei, T inicial é 10. Aí, ó, faz a distributiva, gente, ó, 300T menos 24.000 mais 200T menos 2.000, junta isso, ó, 300T com 200T e menos 24.000 com menos 2.000, vai dar, ó, 500T menos 26.000, tá? Passo 26 para lá, né, e divide por 500. Corto os dois zeros já de cara aqui, temperatura 52 graus Celsius. Então, ó, isso era o que a gente tinha na aula de hoje aí, tá?